Durante a reunião, meu pai, que era meu chefe, queria que eu assinasse um documento ser ler. Meu irmão me olhava de forma cruel. Eu fingi um desmaio e li engredo. Em seguida, procurei o meu advogado. Você confiaria na sua família de olhos fechados? Eu confiava. Até o dia em que meu próprio pai, o homem que deveria me proteger, colocou um documento na minha frente e disse com uma voz fria como gelo: "Assine." Estávamos na sala de reuniões da empresa, um lugar que sempre pareceu grande e intimidador, mas que naquele momento se tornou uma jaula. O ar-condicionado soprava um vento gelado, mas era o frio nos olhos do meu pai que me congelava por dentro. Ele não era só meu pai ali. Ele era Otávio Silveira, o chefe poderoso que não aceitava um não como resposta. Ao lado dele, meu irmão Ricardo me encarava com um sorriso de canto de boca, um brilho cruel nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Era o olhar de um predador, e eu de repente me sentia a presa mais indefesa do mundo. "Pai, eu só quero ler o que estou assinando. É o procedimento padrão." Eu disse tentando manter a voz firme, mas ela saiu trêmula, denunciando meu nervosismo. "Não há tempo para isso, Laura." Ele respondeu ríspido, sem desviar o olhar. "Temos investidores esperando. É um documento de rotina. Apenas assine para que possamos continuar." "Rotina?" repeti, sentindo um nó se formar na minha garganta. "Se é rotina, por que a pressa? Por que não posso ler?" Ricardo soltou uma risadinha debochada. "Deixa de ser medrosa, maninha. O papai sabe o que faz. Ou você confia na gente ou não." A palavra confiança soou como um tapa na minha cara. Eu sempre confiei. Fui a filha perfeita, a funcionária dedicada. Trabalhava naquela empresa desde que me formei, ajudando a construir o legado que minha mãe, Lúcia, tinha começado. Ela era a alma daquele lugar. E depois que ela se foi, eu prometi a mim mesma que honraria sua memória dando o meu melhor. Mas algo ali estava terrivelmente errado. A insistência deles, os olhares trocados, a forma como Ricardo parecia saborear meu desconforto. Era uma armadilha. Eu sentia cada pelo do meu corpo se arrepiar com o perigo. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos suavam. Eu olhei para a caneta sobre o documento, depois para o rosto impassível do meu pai. Assinar seria como pular de um penhasco de olhos vendados. Não assinar. As consequências seriam terríveis. Ele me demitiria, me cortaria da empresa, talvez até da família. A pressão era esmagadora, e minha mente entrou em pânico, buscando uma saída, qualquer saída. E então, em um piscar de olhos, uma ideia desesperada surgiu, um ato de puro instinto de sobrevivência. Se eu não podia ganhar tempo, eu precisava criar tempo. Eu levei a mão à testa, soltando um suspiro fraco. Eu não estou me sentindo bem. Acho que minha pressão caiu. Os olhos do meu pai se estreitaram, desconfiados. Ricardo revirou os olhos impaciente. Era agora ou nunca. Fiz minha visão ficar turva, deixei meu corpo amolecer e, com um pequeno gemido, me joguei para o lado, caindo da cadeira. O impacto no carpete grosso foi mais suave do que eu esperava. Fechei os olhos com força, concentrando-me em manter a respiração lenta e superficial. O caos explodiu ao meu redor. "Laura, pelo amor de Deus!" gritou meu pai, o pânico finalmente quebrando sua fachada de frieza. "O que a gente faz? Chama uma ambulância?" perguntou Ricardo, a voz dele um pouco mais alta perto de mim. "Não. Vão achar que estamos pressionando ela. Pega um copo d'água, rápido. Ajuda aqui a levantar ela." Enquanto eles se atrapalhavam, um presente do destino caiu ao meu lado. No meio da confusão, o documento que estava na mesa voou e pousou a centímetros da minha mão. Meu coração deu um salto. Com eles distraídos, falando alto e correndo para buscar água, eu vi a minha única chance. Mantendo o rosto virado para o chão, abri uma fresta do meu olho esquerdo. Minha mão, tremendo, se arrastou pelo chão como uma aranha e puxou as folhas para debaixo de mim. O cheiro do carpete e o som abafado das vozes deles criaram uma bolha de tensão ao meu redor. Com o corpo ainda mole, fingindo inconsciência,
Meus olhos correram pelas palavras impressas. Era um jargão jurídico complicado, mas algumas frases brilhavam como luzes de alerta. Cessão total e irrevogável de todos os direitos hereditários. Renúncia completa de quaisquer bens deixados por Lúcia Almeida Silveira. Meu sangue gelou. Eles queriam que eu abrisse mão de tudo. Tudo o que minha mãe, minha verdadeira e amada mãe, tinha deixado para mim. A empresa, a casa de praia, as ações. Tudo. Era um roubo disfarçado de papelada. Mas o choque maior, o golpe que realmente me tirou o ar, veio na última página. Anexado, havia uma cópia de uma certidão de nascimento de Ricardo. Eu nunca tinha visto aquele documento. Li rapidamente. Nome: Ricardo Torres Silveira. Nome do pai: Otávio Silveira. Nome da mãe: Helena Torres. Helena. Não Lúcia. Um abismo se abriu sob meus pés. Ricardo não era meu irmão de verdade. Ele era meu meio-irmão, filho do meu pai com outra mulher. Uma mulher que ele teve enquanto era casado com a minha mãe. A traição era dupla, tripla. Uma teia de mentiras que envolvia toda a minha vida. Aquele documento não era apenas sobre dinheiro. Era sobre apagar a mim e a memória da minha mãe para beneficiar o filho bastardo do meu pai. Naquele momento, deitada no chão daquela sala fria, uma força que eu não conhecia nasceu dentro de mim. A dor se transformou em fúria. A tristeza se tornou uma sede gelada de justiça. Ela está acordando, disse Ricardo, se aproximando. Forcei um gemido e comecei a piscar lentamente, como quem volta de um lugar distante. O quê? O que aconteceu? Murmurei com a voz fraca. Você desmaiou, filha, disse meu pai, ajudando-me a sentar. Sua preocupação agora parecia a coisa mais falsa do mundo. Você precisa se alimentar melhor. Muito estresse. Eu me apoiei nele, fingindo fragilidade, enquanto meu cérebro trabalhava a 1000 por hora. Eu acho que preciso ir para casa, descansar, desculpem. Claro, claro, disse ele apressado. Mas e o documento? Amanhã, eu disse, olhando para ele com a maior inocência que consegui forjar. Eu venho e assino amanhã de manhã, prometo. Minha cabeça está girando agora. O alívio no rosto dele e de Ricardo foi tão óbvio que chegou a ser nojento. Eles achavam que tinham vencido. Mal sabiam eles que a guerra estava apenas começando. Saí da empresa amparada por eles. Mas assim que entrei no meu carro, a máscara caiu. As lágrimas não eram de tristeza, mas de pura raiva. Eu dirigi sem rumo por alguns minutos, apenas para me afastar daquele prédio cheio de mentiras. Então, parei em um estacionamento qualquer, respirei fundo e peguei meu celular. Meus dedos discaram o número que eu sabia de cor. O telefone tocou 2 vezes. Alô, Dr. Monteiro falando. Dr. Monteiro, sou eu, Laura. Laura Silveira, disse eu, minha voz agora firme e cortante, sem nenhum vestígio da garota frágil de minutos atrás. Eu preciso do senhor, agora. O assunto é traição, fraude e a herança da minha mãe, e eu quero ir com tudo para cima deles. O silêncio do outro lado da linha foi curto, mas eu sabia que ele tinha entendido. A vingança estava em movimento. A sala do Dr. Monteiro era exatamente o oposto da sala de reuniões do meu pai. Era um ambiente acolhedor, com estantes de madeira escura cheias de livros, o cheiro de papel antigo e café recém-passado no ar. Ele era o advogado da minha mãe há anos, um homem de cabelos grisalhos e olhos gentis que me viu crescer. Quando entrei, pálida e com os olhos vermelhos de raiva contida, ele me ofereceu uma cadeira e um copo d'água antes mesmo de perguntar qualquer coisa. Laura, o que aconteceu? Você parecia desesperada ao telefone, disse ele, sentando-se à minha frente, a preocupação genuína em seu rosto. Eu respirei fundo e contei tudo. O documento, a pressão para assinar, o desmaio fingido, a descoberta chocante sobre Ricardo e a mulher chamada Helena. Cada palavra que saía da minha boca parecia solidificar a traição, tornando-a mais real, mais dolorosa. Dr. Monteiro ouviu em silêncio, seu rosto se tornando mais sério a cada detalhe. Quando terminei, ele pegou o celular e fez uma ligação rápida para sua secretária. Marta, por favor,
Cancele todos os meus compromissos para o resto da tarde. Este é um assunto de extrema urgência. Ele se virou para mim novamente, os olhos agora afiados, analíticos. Laura, o que eles estão tentando fazer não é apenas imoral, é criminoso. Isso é coação, tentativa de fraude e falsidade ideológica. Se eles esconderam a existência de Ricardo por tanto tempo. A herança da sua mãe está protegida pelo testamento que ela deixou. Mas se você assinasse aquele documento, seria o fim. Você teria entregue tudo de bandeja para eles. Eu sei, sussurrei, a voz embargada. Eles contaram com a minha confiança cega. Contaram que eu seria a filha obediente de sempre. Pois a filha obediente morreu hoje naquela sala, disse ele com firmeza. Agora precisamos agir com inteligência. Primeiro, você não vai voltar para a empresa amanhã. Não vai assinar nada. Vamos alegar que você passou mal e precisa de alguns dias de repouso. Isso nos dará tempo. Tempo para quê? Perguntei, sentindo um fio de esperança. Para reunir provas. Precisamos de tudo o que pudermos encontrar sobre Helena Torres, sobre a relação dela com seu pai, e principalmente, provas de que Otávio usou o patrimônio da empresa, que também era da sua mãe, para sustentar essa segunda família. Se conseguirmos provar isso, não só anulamos qualquer tentativa de fraude, como podemos processá-lo por desvio de bens. Basicamente, Laura, vamos virar o jogo. Eles queriam te tirar tudo. Nós vamos tirar o que eles roubaram. A palavra vingança não foi dita, mas estava ali, pairando no ar. Era uma vingança justa, legal, mas ainda assim uma vingança. E a ideia me aqueceu por dentro, apagando um pouco do frio deixado pela traição. Nos dias seguintes, eu me transformei em uma detetive. Seguindo as orientações do Dr. Monteiro, comecei minha busca em casa, no antigo escritório da minha mãe. Era um santuário que eu mal tinha tocado desde sua morte. A dor era grande demais, mas agora eu remexia em suas coisas com um propósito. Entre velhos álbuns de fotos e diários de viagem, encontrei uma pequena caixa de madeira trancada. Lembrei-me de que minha mãe guardava a chave em um colar que agora estava comigo. Com o coração aos pulos, abri a caixa. Dentro havia cartas. Cartas de uma amiga chamada Clara, que morava no interior. Li uma por uma, e meu mundo desabou um pouco mais. Minha mãe sabia, não de tudo. Talvez não soubesse do filho, mas ela sabia da traição. Em uma das cartas, ela desabafava. Clara, eu não sei mais o que fazer. Otávio anda distante, frio. Gasta dinheiro que não sei de onde vem e faz viagens misteriosas. Sinto que há outra pessoa, mas tenho medo de confirmar. Tenho medo pela Laura. A dor da minha mãe, guardada naquelas palavras amareladas pelo tempo, se tornou a minha dor. Ela viveu com aquela suspeita, com aquele sofrimento, para me proteger. E meu pai? Ele a fez sofrer até o fim. A minha sede de justiça se tornou uma necessidade visceral. Meu próximo passo foi procurar por Helena Torres nas redes sociais e em registros públicos. Descobri que ela era dona de uma galeria de arte em um bairro nobre. Um negócio que parecia próspero demais. Com a ajuda de um investigador particular indicado pelo Dr. Monteiro, descobrimos que a galeria foi aberta com um grande investimento inicial feito por uma empresa de fachada, cujo rastro do dinheiro levava diretamente a contas offshore ligadas ao meu pai. Era a prova que precisávamos. Enquanto a investigação corria, o conflito com a minha família se intensificava. Eles me ligavam sem parar. No começo fingiam preocupação. Como você está, filha? Perguntava meu pai, com sua voz falsamente paternal. Está se sentindo melhor, maninha? Dizia Ricardo, o veneno escorrendo por trás da simpatia forçada. Eu dava respostas curtas. Dizia que ainda estava de repouso, que o médico pediu para eu evitar estresse. Mas a paciência deles acabou rápido. Uma noite, Ricardo apareceu no meu apartamento sem avisar. Ele não tinha mais o sorriso debochado. Seu rosto estava fechado, impaciente. Laura, já chega de drama. O papai está perdendo a paciência. Os investidores estão pressionando. Você precisa ir amanhã e assinar aquele papel, disse ele, parando no meio da minha sala, como se fosse o dono do lugar. Eu já disse. Ricardo, não estou bem, respondi mantendo a calma. O coração batendo forte contra as costelas, ele se aproximou e, pela primeira vez, vi a crueldade em seus olhos sem disfarces. Escuta aqui, sua garotinha mimada. Você viveu a vida inteira no luxo, bancada pelo meu pai. Acha que tudo isso é seu? Você não fez nada para merecer. Eu, por outro lado, tive que lutar por cada migalha. Agora é a minha vez. É a vez da minha mãe.
Nós vamos pegar o que é nosso por direito. E você não vai ficar no nosso caminho. Aquelas palavras foram a confirmação que eu precisava. A arrogância dele, o sentimento de posse, a raiva mal contida. Ele confessou tudo, sem nem perceber. Seu pai? E perguntei, fingindo confusão. Ele é nosso pai, Ricardo. Ele riu, uma risada seca e sem humor. Ah, por favor. Você é filha da santinha Lúcia. Eu sou o filho da mulher que ele realmente amou, mas que teve que esconder por causa das aparências, por causa do império da sua mãe. Mas a espera acabou. Agora assine o documento. Ou eu juro que vou tornar a sua vida um inferno. Ele se aproximou mais, o rosto a centímetros do meu. Senti o cheiro de sua colônia cara e de sua ameaça. Mas eu não era mais a mesma garota de uma semana atrás. A dor e a raiva tinham me forjado em algo mais duro. Saia do meu apartamento, disse eu, a voz baixa e perigosa. Ele foi pego de surpresa pela minha firmeza. O quê? Eu disse para você sair. Agora. Ele me olhou por um longo segundo, provavelmente decidindo se valia a pena me pressionar fisicamente. Por fim, ele recuou, um sorriso desdenhoso surgindo em seus lábios. Tudo bem. Se você quer fazer do jeito difícil, mas não diga que eu não avisei. Ele bateu a porta ao sair, e eu finalmente soltei o ar que estava prendendo. Eu estava tremendo, não de medo, mas de adrenalina. A guerra havia sido declarada abertamente. Eles não iriam mais fingir. E eu também não. Naquela mesma noite recebi um e-mail do investigador. Era um único anexo. Uma foto. Nela, meu pai, Helena e um Ricardo adolescente sorriam felizes em uma festa de aniversário. Pareciam uma família de comercial de margarina. A data na foto era de uma semana antes da minha mãe morrer. O golpe foi brutal, mas necessário. Era a peça final do quebra-cabeça. A prova visual da vida dupla, da mentira, do desrespeito final à mulher que deu tudo por aquele homem. Salvei a foto e a enviei para o Dr. Monteiro com uma única frase: está na hora de atacar. A estratégia que o Dr. Monteiro e eu traçamos era arriscada, mas brilhante. Não era o suficiente apenas nos defendermos legalmente. Isso levaria anos nos tribunais e a verdade poderia ser distorcida. Nós precisávamos de um golpe cirúrgico, um que expusesse a verdade de uma forma tão pública e inegável que eles não tivessem como escapar. A vingança, decidimos, não seria servida fria, mas em chamas, no coração do império que eles tentaram roubar. O plano começou com um telefonema meu para o meu pai. Fingi uma voz cansada, derrotada. Pai, sou eu disse, ensaiando um tom de choro. Eu pensei muito. E o Ricardo tem razão. Eu não quero criar problemas. Eu vou assinar o documento. Houve um silêncio do outro lado, provavelmente de surpresa, seguido por um suspiro de alívio que me encheu de nojo. Filha, você está tomando a decisão certa, disse ele, a voz voltando a ser falsamente carinhosa. Sabia que você entenderia. É para o bem da família e da empresa. Só tenho uma condição, continuei. Quero fazer isso na frente dos investidores. Quero que eles vejam que estamos unidos, que sou uma parte leal desta família e que apoio suas decisões. Quero que tudo pareça legítimo. A isca foi engolida. A vaidade do meu pai não o deixaria recusar uma oportunidade de se exibir, de mostrar a todos o seu controle sobre a família e os negócios. Ele concordou imediatamente, marcando a assinatura para a grande reunião do conselho, que aconteceria em 2 dias. A reunião onde ele apresentaria os planos de expansão, financiados, é claro, com o patrimônio que ele estava prestes a roubar de mim. Aqueles 2 dias foram os mais longos da minha vida. Eu mal comi e mal dormi. Passei o tempo todo repassando o plano com o Dr. Monteiro, decorando os pontos-chave, preparando meu espírito para a batalha que estava por vir. Eu olhava para a foto da minha mãe sobre a lareira, seu sorriso gentil me dando forças. Isso é por você, mãe, eu sussurrava. Por todo o sofrimento que você passou em silêncio. Chegou o grande dia. Escolhi um vestido vermelho, uma cor forte, de poder. Não era um vestido de luto ou de vítima. Era uma armadura. Quando cheguei à empresa, senti todos os olhares sobre mim. Ricardo me recebeu na porta da sala de reuniões com um sorriso vitorioso. Até que, enfim, maninha. Pensei que você ia dar mais trabalho. Ele zombou, segurando a porta para eu entrar. Eu só cansei de lutar, Ricardo. Respondi, mantendo meu papel. A sala estava cheia. Os membros do conselho, os investidores mais importantes, e na cabeceira da mesa meu pai, Otávio Silveira, parecendo o rei em seu trono. Quando ele me viu, abriu um sorriso largo
e indicou a cadeira ao seu lado, onde o infame documento e uma caneta me esperavam. O clima era de celebração. Eles achavam que tinham ganhado. Meu pai começou a reunião com um discurso pomposo sobre futuro, crescimento e, ironicamente, sobre a importância da família nos negócios. Então ele se virou para mim. E como prova da união e da confiança que rege esta empresa, minha filha, Laura, que representa o legado de sua falecida mãe, fará questão de assinar este acordo de realocação de ativos, garantindo um futuro próspero para todos nós. Ele empurrou o documento e a caneta na minha direção. Todos os olhos se voltaram para mim. O silêncio era total. Ricardo mal conseguia conter seu sorriso triunfante. Peguei a caneta, mas não a levei ao papel. Em vez disso, levantei-me. Obrigada, pai. Comecei, minha voz soando clara e firme na sala silenciosa. Você falou sobre legado e família, e é exatamente por isso que estou aqui, para honrar o verdadeiro legado da minha mãe, Lúcia Almeida Silveira. Vi uma sombra de dúvida passar pelo rosto do meu pai. Ricardo franziu a testa. Minha mãe construiu esta empresa com suor, inteligência e, acima de tudo, honestidade. Ela acreditava em confiança. Uma confiança que, infelizmente, foi traída da forma mais cruel possível. Coloquei a caneta de volta na mesa e peguei um envelope que havia trazido na minha pasta. O clima na sala mudou. A curiosidade substituiu a celebração. Por semanas, meu pai e meu irmão me pressionaram para assinar este documento sem ler. Continuei, olhando diretamente para os investidores. Eles me disseram que era pela família. Mas pela família de quem? Abri o envelope. O primeiro papel que tirei foi uma cópia da certidão de nascimento de Ricardo. Esta é a certidão do Ricardo. E, para a surpresa de muitos, a mãe dele não é a minha. É uma mulher chamada Helena Torres. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Meu pai ficou branco como o papel. Ricardo se levantou de um salto. Isso é um absurdo! O que você pensa que está fazendo? A verdade, Ricardo. Algo que vocês desconhecem. Minha voz não vacilou. Em seguida, tirei os relatórios financeiros preparados pelo investigador. E como o meu pai sustentou essa segunda família por todos esses anos? Com o dinheiro desta empresa. Dinheiro que pertencia à minha mãe. Dinheiro que deveria ser meu por herança. Estão aqui as provas dos desvios, as transferências para empresas de fachada, o financiamento de galerias de arte. A cada frase, a raiva na sala crescia, mas agora era dirigida a Otávio. Os membros do conselho se entreolhavam, pálidos. Os investidores começaram a falar alto uns com os outros. Isso é calúnia! E gritou meu pai, levantando-se, a voz dele tremendo de fúria e pânico. Ela está desequilibrada. Está inventando tudo isso. Será? Perguntei calmamente. E então tirei a última prova, a foto. Coloquei-a no projetor, e a imagem de meu pai, Helena e Ricardo, sorrindo e felizes, preencheu a tela atrás de mim para que todos vissem. Esta foto foi tirada no aniversário de 15 anos do Ricardo. Uma linda festa, uma família feliz. A data? Uma semana antes da minha mãe morrer de um ataque cardíaco, que os médicos disseram ter sido causado por estresse extremo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mortal. A imagem na tela contava toda a história de traição e desrespeito. Olhei para o meu pai, e pela primeira vez na vida, eu o vi completamente quebrado. Não havia mais arrogância, apenas o rosto de um homem desmascarado. Você não estava apenas traindo a sua esposa, eu disse, a voz embargada pela dor que eu segurei por tanto tempo. Você estava dançando no túmulo dela antes mesmo de ela morrer. Você a matou um pouco a cada dia com suas mentiras. O caos explodiu. Um dos investidores, um homem mais velho e influente, levantou-se e apontou um dedo para o meu pai. Silveira, isso é inadmissível. Você fraudou a todos nós. Nesse exato momento, como combinado, a porta da sala se abriu e o Dr. Monteiro entrou, seguido por 2 oficiais de justiça. Eles caminharam calmamente até meu pai e Ricardo, entregando-lhes as intimações. Otávio Silveira, Ricardo Torres Silveira, disse Dr. Monteiro em voz alta. Vocês estão sendo formalmente notificados de um processo por fraude, desvio de fundos e coação. E com base na cláusula 7B do estatuto original desta empresa, redigido pela fundadora Lúcia Almeida Silveira, eu, como representante de sua única herdeira legal, estou acionando o protocolo de destituição da presidência por conduta prejudicial aos interesses da companhia. Meu pai olhou para mim, os olhos arregalados, implorando. Ricardo estava paralisado, o rosto uma máscara de ódio e incredulidade. Eu caminhei até a cabeceira da mesa.
o lugar dele. Olhei para todos na sala, minha postura ereta, minha voz ressoando com uma autoridade recém-descoberta. A partir de hoje, anunciei. Eu, Laura Almeida Silveira, assumo o controle da empresa da minha mãe. A faxina vai começar agora. Aquele momento, de pé na cabeceira da mesa, foi como o olho de um furacão. Por um instante, houve um silêncio absoluto, e então o caos retornou, mas de uma forma diferente. Não era mais pânico, era uma reorganização de poder. Os oficiais de justiça, com uma eficiência discreta, pediram que meu pai e Ricardo os acompanhassem para fora. Meu pai não resistiu. Ele parecia um homem oco, um boneco cujas cordas foram cortadas. Seus ombros caíram, e ele me lançou um último olhar, uma mistura patética de súplica e desespero. Eu não desviei o meu. Mantive meu rosto impassível, frio como mármore. Eu queria que a última imagem que ele tivesse de mim fosse a da mulher que ele criou sem saber. Sua ruína. Ricardo, por outro lado, explodiu. Você vai se arrepender disso, sua vadia. Você vai pagar, ele gritou, enquanto era conduzido para fora. Suas ameaças vazias se perderam no corredor, e a porta da sala se fechou, selando o fim de uma era de mentiras. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para mim. Eu podia ver a dúvida, o cálculo, a surpresa nos rostos dos membros do conselho e dos investidores. Eu era uma incógnita, a filha quieta que de repente havia se tornado uma leoa. Senhoras e senhores, disse eu, minha voz ainda firme, apesar do tremor interno. Eu entendo que os eventos de hoje foram chocantes, mas a doença que quase destruiu esta empresa acaba de ser removida. O que resta é o legado da minha mãe, uma fundação sólida de trabalho duro e integridade. Peço um voto de confiança para liderar uma auditoria completa e restaurar a transparência e a honra que este nome merece. Minhas palavras, combinadas com a papelada legal impecável do Dr. Monteiro, foram o suficiente. A transição foi turbulenta, mas com o apoio dos conselheiros mais antigos, que se lembravam e respeitavam minha mãe, consegui consolidar minha posição. As semanas seguintes foram um borrão de reuniões intermináveis, análises financeiras e conversas difíceis. Descobrimos que o rombo deixado pelos desvios do meu pai era ainda maior do que imaginávamos. Ele não estava apenas sustentando uma segunda família, estava financiando um estilo de vida extravagante para Helena e Ricardo, com viagens, carros de luxo e investimentos fracassados. Enquanto eu limpava a sujeira corporativa durante o dia, à noite eu limpava a minha própria alma. A raiva que me deu forças na sala de reuniões deu lugar a uma dor profunda e complexa. Eu não estava de luto pelo pai que perdi naquele dia, mas pelo pai que eu achava que tinha. Chorei por minha mãe, imaginando sua solidão e sua angústia. Chorei pela minha infância, que agora parecia manchada por uma mentira fundamental. Uma tarde, dirigi até o cemitério. Sentei-me ao lado da lápide de mármore branco da minha mãe e, pela primeira vez, conversei com ela como uma adulta. Eu sei de tudo, mãe, sussurrei para o vento. Eu sinto muito que você tenha passado por isso sozinha. Mas acabou. Eu fiz justiça por você. Eu vou cuidar do seu legado, eu prometo. Descanse em paz. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas não era de tristeza. Era de alívio, de missão cumprida. A vingança legal seguiu seu curso. Com as provas esmagadoras, meu pai e Ricardo não tiveram chance. Para evitar um escândalo ainda maior, eles fizeram um acordo. Perderam tudo. A participação na empresa, os bens, as contas bancárias. Foram deixados com quase nada. A galeria de arte de Helena, construída sobre dinheiro fraudulento, faliu espetacularmente. A humilhação deles foi pública e devastadora. De pilares da sociedade a párias em questão de meses. Recebi um único telefonema do meu pai, alguns meses depois. Ele ligou de um número desconhecido. Sua voz era fraca, um eco do homem poderoso que ele já foi. Laura, ele começou. Eu sei que errei, mas eu sou seu pai. Eu não tenho nada. Estou velho, doente. Eu o ouvi em silêncio, sentindo um vazio gelado onde antes havia amor filial. A pena que ele esperava despertar em mim simplesmente não existia. Você deixou de ser meu pai no dia em que tentou me roubar a herança da minha mãe. Respondi, a voz calma e final. O homem que me criou morreu para mim naquela sala de reuniões. Eu não lhe devo nada. Não me procure nunca mais. E então eu desliguei. E com aquele clique, eu finalmente me libertei. A vingança não estava em vê-lo pobre e derrotado, mas em cortar o último laço emocional que me prendia a ele.
Estava em escolher a mim mesma, em escolher o legado da minha mãe em vez de sua manipulação. Com o passado enterrado, foquei no futuro. Eu não queria apenas administrar a empresa. Eu queria transformá-la. Mudei o nome para Grupo Almeida Silveira, colocando o nome da minha mãe em primeiro lugar. Criei a Fundação Lúcia Almeida para apoiar mulheres empreendedoras, usando parte dos lucros para financiar projetos de mulheres que, como minha mãe, tinham grandes sonhos. Promovi funcionários talentosos que haviam sido ignorados pelo meu pai e criei um ambiente de trabalho baseado na transparência e no respeito que ele nunca prezou. Hoje, 1 ano depois daquela reunião fatídica, estou em meu escritório. É a mesma sala que já foi do meu pai, mas não há vestígios dele aqui. As paredes escuras foram pintadas de um branco luminoso. Onde ficava seu retrato pomposo, agora há uma foto enorme e sorridente da minha mãe. A mesa de mogno pesado foi trocada por uma de vidro, leve e moderna. Eu olho pela janela a cidade que se estende abaixo de mim. Não sinto mais a raiva queimando no meu peito, nem a dor da traição. Sinto paz, sinto orgulho. A vingança foi o fogo que limpou o terreno, mas foi a superação que me permitiu construir algo novo e bonito no lugar. Eles tentaram me apagar, me transformar em uma nota de rodapé na história deles. Mas no final foram eles que desapareceram. E eu, Laura Almeida Silveira, filha de Lúcia Almeida, estou apenas começando a escrever a minha história.